Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui. Nós vamos nesse vídeo estudar juntos legislação, artigo 37 da Constituição, poderoso artigo 37, derruba prefeito, derruba presidente, derruba um monte de gente, um artigo sobre administração pública. Então nós vamos estudá-lo aqui juntos, ok? Lembrar vocês que esse vídeo faz parte, vídeo curto faz parte aí do módulo básico do estudo da legislação. Nós sempre imaginamos estudar a legislação em 3 módulos, um básico, um avançado e um especializado. Especializado é aquele que você vai estudar a legislação daquela prefeitura, daquele governo que você vai fazer o concurso. E dentro do estudo dos 3 módulos, a gente sempre tenta fazer aqui vídeos recheados de metodologia de estudo e metodologia de prova, né? O que seria essa metodologia? Privilegiar o uso da memória, privilegiar guardar as informações. De que forma? Sempre um vídeo com 3 sessões, uma sessão notícias, uma sessão de testes e uma sessão de leitura. Para quê? Para que vocês possam repetir isso, para que vocês possam testar a memória de vocês de longo prazo, vocês partirem para cima de questões que vocês, mesmo não conhecendo a legislação, vocês tentem resolver e tentando ler, completando frases, tentando adivinhar as palavras que estão ali, errando muito e ao errar gravando muito o que é o correto, né? Tudo isso recheado com fatos, eventos, porque memória não foi feita para guardar palavras, memória foi feita para guardar fatos e eventos, ok? Vamos lá então, primeira sessão notícias. Ex-prefeito é condenado a devolver dinheiro após usar verba pública para autopromoção em Mato Grosso. É uma notícia do G1 lá de Mato Grosso, que cita aqui que o prefeito, o ex-prefeito, né? O processo é sobre uma pessoa que foi prefeito, não é mais, feriu os princípios da improbidade, da impessoalidade, legalidade e moralidade. Feriu esses 3 princípios ao usar verba para autopromoção, né? Essa foi a notícia. Sempre que sai uma notícia no mundo da legislação, é bom olhar porque muitas vezes tem a ver com a educação. Esse artigo 37 sempre cai nos concursos de educação, ok? Depois tem a especificação da notícia, é sempre bom dar uma lidinha. Vamos para os testes então. O NES 2019. Administração pública, direta, indireta, qualquer, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Aqueles mesmos 3 citados pela reportagem lá do G1, né? Bem como, então tem mais. Além desses 3 princípios, tem mais. 2. Aqui as alternativas têm sempre 2. Quais 2 serão, né? Vamos lá. Além de legalidade, impessoalidade e moralidade, o que mais deveria ter aí? Exclusividade e tempestividade. Esquisito, isso de barbaridade, hein? Vamos lá. Não. Transparência e unidade. Tá bom isso. O princípio da transparência é um princípio, né? As administrações teriam que ser transparentes. Mesmo não conhecendo a lei, me dá a impressão disso aqui tá bom, estou na dúvida, prossigo. Universalidade e anualidade. O que é isso, né? Eu nunca li isso. Quarto princípio, quarta alternativa, princípios de eficácia e do marketing. Marketing? Não, pare. E o último, princípio da publicidade e da eficiência. Publicidade. Marketing é uma coisa, publicidade é outra. E agora, estou na dúvida entre as duas, como é que eu faço? Se eu for me lembrar, isso é importante nesse artigo 37, importantíssimo, que existe um acróstico. LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Aí eu tenho o P e o E. Transparência e unidade, então não pode ser o P e o E. Está ligado a publicidade e eficiência. Se eu gravar, então, esse acróstico, LIMPE, eu vou conseguir fazer essa questão com muito mais facilidade, tá? Porque aí eu vou lembrar dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Vamos então para a leitura, completando as frases. Esse LIMP de novo, né? L do que mesmo? Estamos na memória de curto prazo, hein? Não pode ter esquecido. Legalidade, tem que obedecer à legislação, né? O segundo princípio, o I, né? LIMPE, I, da impessoalidade, ok? Promoção pessoal, cito o meu nome numa publicidade pública, numa obra pública, estou fazendo o princípio da impessoalidade. O M, estamos no LIM, né? O M do que? De moralidade. Tem que ser moral, não basta ser legal, né?
Quarto princípio, agora o P de publicidade. Os atos têm que ser todos públicos, né? Tem que publicar, tem o Diário Oficial da União, tem jornais de grande circulação, existe a publicidade, que é um princípio da administração pública. LIMP, agora falta só o E para completar o LIMP. O que seria esse E? É o princípio da eficiência. Então, esse acróstico LIMP está aí: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Guarda bem isso, porque isso você vai precisar para algum concurso um dia. Bom, o artigo 37 ele prossegue, tem seções interessantes nele, não vamos poder conversar tudo aqui, né? Vamos tentar completar as frases então. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, ok? E que preenchem os requisitos, assim como se você não é brasileiro, você é um estrangeiro, na forma da lei, ok? 2, isso interessa muito a nós, porque estamos estudando para concurso público, e aqui fala que a investidura de cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em um concurso público de provas e títulos, ok? Esse concurso público, agora vamos para o 3, terá validade de até, não de até, quanto tempo? Até 2 anos. Prorrogável uma vez, né? Pode ser prorrogável por mais 2. E durante o prazo improrrogável, se você passou no concurso público, você vai ter o quê sobre os novos concursados? Você vai ter prioridade em ser chamado. Então é importante fazer o concurso, é importante passar o concurso. Ah, mas eu não fui chamado, não escolhi. Mas você vai ter prioridade se houver a contratação, né? O inciso 5. Aqui é muito claro, né? Vamos completar. Os cargos de confiança em comissão não podem ser para as funções regulares, tem que ser para cargos de chefia, de direção e assessoria, né? O inciso 8, a lei vai reservar o que para as pessoas portadoras de deficiência? Um percentual dos cargos, ok? Mas veja bem, professor, dá tempo de concursar todo mundo? Os alunos não iriam ficar sem aula. Por isso a lei diz que pode fazer uma contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O aluno vai ficar sem aula? Não. Então você contrata um professor eventual, um professor temporário para substituir enquanto você não chama para o concurso os outros professores, ok? Vamos lá. A remuneração dos servidores públicos, né? Como é que você aumenta o salário do servidor público? Somente por lei. Então o prefeito, o governador, ele quer aumentar, não, ele vai mandar para a Assembleia, para a Câmara Municipal, mas ele não pode aumentar. Ele vai sugerir e aí vai ter a votação. É uma lei que faz com que a remuneração seja fixada ou alterada, ok? E lembrar que tanto o subsídio como o vencimento dos servidores são, aqui vamos lá, irredutíveis, né? Não podem ser reduzidos, ok? Ok. Passando aqui, importante esse inciso, na prática, ele se faz muito presente, porque você pode ter 2 cargos de professor. Eu quero ser professor no município, quero ser professor do estado, eu posso acumular os cargos? Eu posso ter 2 funções de professor? Aqui no 16, no começo, vai falar o seguinte: é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos. Não posso ter 2 cargos. Não, exceto, calma aí. Exceto quando houver compatibilidade de horários, evidentemente, observado o seguinte: 2 cargos de professor. Então eu sou professor, claro que tem que ser uma pessoa só, mas aqui eu estou dando um exemplo, né? Eu sou professor no estado, professor no município, professor no estado, professor no estado. Pode. 2 cargos de professor. Então, professor pode. Que mais que pode? Só isso? Não. Você pode ter um cargo de professor e um cargo técnico ou científico. Então, permaneci aqui com a minha figura, para vocês não lembrarem, não esquecerem disso. A minha professora, e agora atuando num cargo técnico ou científico, que precisa de um grau técnico para ser admitido. O que mais que pode? Então, voltando. Professor, cargo técnico ou científico. E 2 cargos na área da saúde.
né? 2 cargos dos profissionais de saúde. Então são 3 as possibilidades de remuneração, de acúmulo remunerado em cargos públicos. Lembrar vocês que tudo isso também vale para os empregos e funções, né? Vamos lá, das autarquias, das fundações, das empresas públicas, e aí vai tudo que for controlado pelo poder público, ok? Por último aqui, mas não menos importante, começamos com a notícia do prefeito que foi condenado a devolver dinheiro, porque justamente aqui no parágrafo 1º desse artigo 37 tem uma notícia, tem uma legislação que prevê que a publicidade nos atos, programas, não podem caracterizar promoção pessoal. Se aquilo for caracterizado como uma promoção da pessoa que está fazendo, não pode ser feito com dinheiro público. Por isso o artigo 37 ele é tão utilizado. Bom, em linhas gerais é isso. Nós estamos aqui com este vídeo da Constituição e nós vamos fazer agora o próximo vídeo. Nós vamos ter lá o artigo 205, o artigo que vai falar sobre a educação na Constituição. Eu espero vocês para a gente estudar junto, ok?